Vou agora apresentar três sistemas que poderemos utilizar para medir ângulos. São eles o sistema sexagesimal, o sistema circular e o sistema centesimal. Eu diria que o sistema sexagesimal é aquele mais intuitivo, que é mais conhecido, mais generalizado, aquele que o cidadão comum utiliza por defeito, digamos. Se uma pessoa nos disser assim, bom, roda 360 graus em torno de ti próprio. Bom, nós saberemos o que fazer, daremos uma volta completa, não é? Porquê? Porque o sistema sexagesimal é então o sistema cuja unidade de medida é o grau, sendo que o grau é então o que está mais incutido então na sociedade, não é? Em termos, portanto, em termos comuns, talvez comunidades científicas utilizem mais o sistema circular, o sistema centesimal ou outro sistema, mas em termos genéricos será o sistema sexagesimal. A unidade de medida aqui no sistema circular é o radiano, também muito importante aqui no 11º ano, vai ser bastante estudada e avaliada, ok? O radiano. E o sistema centesimal, eu vou falar dele, apresentá-lo talvez, mas não será o objeto de avaliação como irá acontecer com o radiano e com os graus, ok? Portanto, estes dois sistemas, o sistema sexagesimal e o sistema circular, é que terão de ser bem estudados. Mas já agora o sistema centesimal é um sistema cuja unidade de medida é o grado, ok? Grado. Se repararem na calculadora, na máquina de calcular que têm, aparecem estas três opções quando vão configurar a máquina para trabalhar em graus, ou em radianos, ou em grados, tem então estas três opções. E já agora aproveito para dizer que em trigonometria é preciso ter um cuidado especial, porque se nós estamos num exercício a trabalhar em graus, e se a nossa máquina está, por exemplo, configurada para dar valores em radianos, é claro que ela não vai devolver os valores corretos que nós pretendemos, ok? Portanto, se em determinado exercício estiverem a obter valores estranhos, coloquem logo a questão, bom, se calhar a máquina não está na unidade de medida que eu quero, ok? E vão ter sempre esse cuidado. Sempre que estão a trabalhar em trigonometria, existe esse perigo. Bom, eu vou então aqui fazer algumas considerações sobre estes sistemas. Vou começar aqui pelo sistema sexagesimal. E o que é que eu poderei dizer então do sistema sexagesimal? Poderei dizer o seguinte, tal como acontece com as horas, que se podem subdividir em minutos e segundos, o mesmo acontece aqui com os graus. Por exemplo, eu posso escrever um ângulo neste sistema sexagesimal desta forma. 17 graus, por exemplo, 15 minutos, e vou representar os minutos assim com uma linha, e, por exemplo, 45 segundos. Okay? E os segundos vou representar com duas linhas. Okay? Reparem que há aqui um cuidado a ter, eu vou fazer este exemplo prático para ir logo direto ao assunto, porque isto depois torna-se bastante fácil, porque se baseia na regra 3 simples, que é o seguinte: se nós temos que fazer operações com ângulos escritos desta forma, se calhar é conveniente, apesar de haver outros processos, é conveniente passar tudo para graus, ok? Em vez de eu ter escrito desta maneira, 17 graus, 15 minutos e 45 segundos, vou escrevê-lo em graus, utilizando vírgulas, mas trabalhando só com a unidade grau. E depois poderei fazer as contas à vontade com os vários ângulos, ok? Como é que passamos então minutos para graus e segundos para graus? Bom, muito simples, algumas máquinas até fazem logo isto diretamente, mas se alguma máquina não fizer, isto baseia-se apenas na regra 3 simples, ok? É preciso saber unicamente que 1 grau tem 60 minutos e 1 minuto são 60 segundos. Portanto, isto acontece tal como nas horas, ok? Portanto, é bastante intuitivo e até fácil de decorar. Temos estas duas relações que nos permitem fazer a fórmula 3 simples, a regra 3 simples que nós pretendemos utilizar. Reparem, eu vou fazer neste exemplo. Depois nem sequer terão de fazer sempre a regra 3 simples. De forma prática e intuitiva, como vão ver neste exemplo, farão logo diretamente a conta. Reparem, 17 graus mais... E agora vou passar então o 15 minutos para graus. Ora, como é que eu faço? Vou utilizar então esta relação, porque eu quero passar de minutos para graus. Eu sei que 1 grau tem 60 minutos, então eu tenho 15 minutos, quantos graus são? Não é? E reparem o que é que eu vou obter. X igual a 1, vamos multiplicar em cruz, não é? Regra 3 simples, 1 vezes 15 a dividir por 60.
Mas reparem que como vai multiplicar sempre por 1, porque o 1 está na nossa relação direta, não é? É o mesmo que ter só o 15 a dividir por 60. E, portanto, em termos práticos, quando nós queremos passar de minutos para graus, basta dividir por 60. Se for ao contrário, se for para passar de graus para minutos, basta multiplicar por 60, também pela regra 3 simples, ok? E, portanto, como podem ver, isto é bastante prático. Mesmo que alguma máquina que tenham... que estejam a utilizar não faça diretamente esta operação, poderão fazer então facilmente desta maneira. Dá então 0,25, ok? Que é o resultado desta conta. E eu agora teria de passar então 45 segundos também para graus. Bom, o que é que eu faço? Vou passar 45 segundos primeiro para minutos e depois minutos para graus. Como é que eu passo para minutos? Utilizo esta relação, regra 3 simples, que vai dar ao mesmo que eu tinha aqui. E pela mesma razão vou dividir por 60. Portanto, 45 a dividir por 60 dá 0,75. Mas isto são minutos, eu quero passar para graus. Então, divido novamente por 60 e obtenho então aqui 0,0125 graus. Ok? E depois é só fazer então a conta. Reparem que ficamos com 17 mais 0,25 mais 0,0125 graus, ok? O que vai dar 17,2625 graus. E depois poderemos fazer as contas à vontade, então, com os ângulos que estejamos a trabalhar. Portanto, resumindo, passar minutos para graus, dividir por 60, passar segundos para minutos, dividir por 60, passar graus para minutos, multiplicar por 60, passar minutos para segundos, multiplicar por 60, ok? Portanto, muito simples. Bom, vou passar agora ao sistema circular, ao radiano, e vou tentar apresentar aqui o conceito de radiano através de um círculo. Eu vou então fazer um círculo para tentar mostrar qual o conceito inicial de radiano, digamos, vá. Eu tenho então aqui um círculo, uma circunferência, em que tenho aqui o centro e vou marcar aqui um ângulo qualquer. Para este ângulo ser 1 radiano, terá de acontecer algo. Portanto, para eu ter aqui 1 radiano, o raio, vou colocar até em letra maiúscula, tanto faz, mas é só para diferenciar. Portanto, o raio do círculo terá de ter o mesmo comprimento do que este arco aqui gerado pelo ângulo, ok? Portanto, o ângulo vai gerar um arco na circunferência e quando o tamanho deste arco for igual ao raio da circunferência, estamos perante 1 radiano, ok? É então sabido que 1 radiano corresponde, e eu agora vou abreviar porque isto é uma dízima infinita, 1 radiano corresponde a 57,29 57,795 e por aí fora, ok? Reticências, graus. Só para termos uma ideia, porque nós em graus conseguimos ter uma ideia mais clara. Portanto, este ângulo que eu aqui desenhei, que será 1 radiano, corresponde aproximadamente a este valor, ok? Porque eu arredondei aqui, 57,29,57795 graus, ok? Se bem que esta não vai ser a relação que nós vamos trabalhar para passar de graus para radianos e vice-versa. Eu irei escrever aqui outra relação mais utilizada, mas poderia ser esta, ok? Basta termos uma relação, uma correspondência entre graus e radianos para conseguirmos passar, pela regra 3 simples, qualquer grau, qualquer ângulo de uma unidade para outra, não é? Mas isso eu vou já então falar de seguida. Vou só então fazer uma referência aqui ao grado, ao sistema centesimal, em que vai acontecer algo parecido aqui com o sistema sexagesimal. Também poderá ser dividido ou subdividido em minutos e segundos. Eu vou dar aqui um exemplo, por exemplo, 17 grados, vou representar aqui com G, 15 minutos, vou representar os minutos assim com M, e 45 segundos, pelo mesmo processo que eu fiz aqui no sistema sexagesimal, mas agora com outra relação. Reparem que estamos então no sistema centesimal, vai dividir uma volta completa, será 400 grados, e portanto a relação é diferente. Nós sabemos então que 1 grado corresponde a 100 minutos, e 1 minuto corresponde a 100 segundos. E portanto com esta relação passaríamos também facilmente
este ângulo só para grados, ok? De qualquer maneira, como este nem será então muito utilizado este sistema, eu vou deixar aqui como curiosidade, podem fazer utilizando aqui o mesmo processo, não vou então ocupar mais tempo aqui no vídeo com isto. Vou então só fazer referência aqui a unidades de medida mais importantes, que serão aqui estas. Reparem, uma volta completa em graus nós já sabemos que é 360 graus, não é? Para termos uma ideia. Em radianos será então 2π. 2π radianos corresponde a uma volta completa, ok? Uma volta completa, que em grados, no sistema centesimal, corresponde a 400 graus, ok? De qualquer das formas, ainda não é esta a relação mais utilizada, mas poderia ser, ok? Só estou a falar da relação que se usa mais. É então esta que eu vou agora aqui escrever. 180 graus, digamos que é meia volta, não é? Corresponde então a π, porque reparem, 180 é metade de 360, não é? Que corresponderá aqui a 200 graus, ok? Esta é então a relação mais usual, mas como eu referi, poderão utilizar qualquer uma para converter um ângulo em graus em radianos, porque nós agora poderemos ter necessidade de converter uma unidade noutra, não é? Passar de um sistema para o outro. E portanto a relação será esta. Volto a repetir, o sistema centesimal não será então muito utilizado. A relação principal será esta aqui. 180 graus corresponde a π radianos. Bom, vou terminar aqui com uma visualização no círculo para também preparar terreno para o círculo trigonométrico, só para escrever aqui nos eixos do referencial, onde nós vamos visualizar aqui um círculo centrado na origem, escrever os ângulos nas três medidas que estamos então aqui a falar. Vou desenhar então aqui um círculo. Este círculo vai ser objeto de estudo intenso agora durante os próximos tempos, no seguimento aqui da trigonometria. Eu posso já dizer, a título de curiosidade, mas isto vai ser falado então com mais detalhe. Este é o eixo dos cossenos e este é o eixo dos senos. Agora não interessa muito porquê, depois iremos ver esta situação mais ao pormenor, teremos também aqui o eixo da tangente, mas o que me interessa agora é só marcar então aqui os eixos com os respectivos ângulos. Então eu sei que aqui são 0 graus, sei que aqui são 180 graus, sei que aqui são 90 graus, eu estou a começar então com o sistema sexagesimal, é o mais intuitivo, não é? E aqui serão então 270 graus, 180 mais 90. Bom, vou escrever agora em radianos. Se nós já sabemos que 180 corresponde a π, então aqui será π sobre 2, metade de π, não é? Π a dividir por 2. Aqui será também 0 radianos. E aqui será então 3π sobre 2, que reparem é 3 vezes o π sobre 2. É 1π sobre 2, 2π sobre 2, 3π sobre 2. É 3 vezes o 90 graus. 3 vezes o 90 graus é 3 vezes o π sobre 2, ok? Bom, vou agora escrever no sistema centesimal. Então nós sabemos que aqui corresponde a 200 graus, portanto aqui é radianos, aqui será graus, aqui é o 0 graus também, e aqui será então metade de 200, que é então 100 graus, ok? E aqui teremos então, reparem, 200 mais 100 dará aqui 300, ok? 300 graus. É claro que eu estou a dizer que aqui é o ângulo 0 graus, 0 radianos e 0 graus. Também poderia dizer que é o ângulo, porque nós agora poderemos andar então aqui à volta, não é? É o ângulo 360 graus. Portanto, aqui é 360 graus, que corresponde a 2π radianos, ou seja, 400 graus. Ok? Foi só para marcar aqui os eixos e termos uma ideia mais no círculo, onde marcar então os ângulos nas respectivas unidades de medida. Bom, então, até uma próxima!